O inverno de 1945 apertava a frente oriental como um punho. A Alemanha desmoronava, com exércitos destruídos, cidades em ruínas e reservas de combustível quase acabando. Tanques, caminhões e toda a máquina de guerra dependiam de um recurso cada vez mais raro e valioso que os próprios homens: o petróleo. Sem ele nada se movia, sem ele o Reich morria. Nas semanas finais, enquanto o Exército Vermelho avançava pela Hungria e o Danúbio congelava sob os blindados soviéticos, Berlim tomou uma decisão impossível. Eles atacariam para o leste novamente. Mais uma ofensiva, mais uma aposta, não pela vitória. Essa fantasia já estava morta há muito tempo, mas era pelos últimos campos de petróleo restantes na Europa. Uma tênue linha de vida enterrada sob a lama e a neve da Hungria. Unidades exaustas e ensanguentadas da Waffen-SS foram enviadas à linha de frente com ordem de lutar até o fim. Homens que viveram anos no leste sabiam o que estava por vir. Não haveria misericórdia a prisioneiros ou segunda chance. A batalha aconteceria em solo congelado, encharcado após meses de retirada. Numa paisagem onde vilas queimadas e florestas destruídas sussurravam, o petróleo virou sangue. Esta é a história da última ofensiva da frente oriental da Alemanha, a última vez que o Reich tentou mudar o curso de uma guerra já perdida. Movidos pelo desespero, medo e pela urgência de manter os motores funcionando por mais um tempo. O inverno de 1944 a 45 colocou a Alemanha em situação difícil. Os aliados ocidentais já estavam firmes no continente e avançando rapidamente. A maior dificuldade deles era a logística, não a resistência. Para avançar, era preciso transportar diariamente milhares de toneladas de combustível, munição e mão de obra pela França. A captura de Antuérpia deu aos aliados o porto necessário e, com a liberação do estuário do Escalda em novembro, os suprimentos passaram a fluir sem parar. Os comandantes alemães entenderam o que isso significava quando os aliados decidiram lançar sua próxima grande ofensiva. Ela atingiria onde eles quisessem e no momento que escolhessem. A linha Siegfried, considerada a grande muralha do oeste dos anos 1930, era mais teórica do que real. Os bunkers de concreto, obstáculos antitanque e fortificações foram despojados de equipamentos no início da guerra, deixando grande parte da linha em desuso. Desde agosto, tentaram reativá-la, mas as fortificações eram guarnecidas em grande parte por soldados mais velhos, convalescentes e os chamados batalhões do estômago e da perna. Contra o poder de fogo moderno dos aliados e as táticas de armas combinadas, a muralha do oeste ofereceu resistência, mas nenhuma garantia. Os planejadores alemães concluíram que esperar atrás dessas defesas causaria o colapso. A única chance que restava para eles era tomar a iniciativa. Uma ofensiva limitada atrasaria o inevitável, mas não mudaria a estratégia. As Ardenas eram o único setor onde um grande golpe poderia surpreender. Se as forças alemãs rompessem as frágeis linhas americanas e chegassem a Antuérpia, poderiam prejudicar a logística aliada e parar o avanço ocidental. O que Berlim queria obter com essa opressão ainda é debatido. Alguns acreditam que um ataque bem-sucedido poderia forçar negociações ou ampliar as diferenças entre os aliados ocidentais e a União Soviética. Outros só queriam ganhar tempo para unidades, armas ou avanços em outros locais, mas Antuérpia era claramente o alvo principal. Sem ela, a operação não tinha propósito a longo prazo. Ao amanhecer de 16 de dezembro de 1944, a ofensiva alemã começou. O golpe inicial pegou de surpresa e várias divisões americanas foram repelidas nos primeiros dias. Mas os atacantes enfrentaram as mesmas carências de meses. Os estoques de combustível estavam críticos e quase não havia reconhecimento aéreo. As unidades de tanques deveriam avançar até capturarem depósitos de combustível aliados ou ficarem sem combustível.
Eventualmente, apesar de momentos de sucesso, a ofensiva acabou parando. Contra-ataques de novas formações aliadas e o tempo limpo, que permitiu o uso do poder aéreo, forçaram as forças alemãs a recuar para suas linhas iniciais. Em janeiro, ficou claro que a operação nas Ardenas fracassou em seus objetivos. Muitos tanques e blindados alemães foram perdidos, tanto em combate quanto abandonados por falta de combustível. As principais formações foram rapidamente realocadas. No leste, após o início de uma grande ofensiva soviética ao longo do Vístula, a situação piorou rapidamente. As ofensivas soviéticas de 1944 destruíram o grupo de exército centro, avançaram na Polônia e forçaram o recuo alemão por centenas de quilômetros. Em agosto, a ofensiva soviética na Romênia destruiu as forças do eixo locais e fez com que a Romênia mudasse de lado. Esse fato tirou da Alemanha sua principal fonte de petróleo natural. O que restava eram as plantas de combustível sintético dentro do Reich e os últimos campos de petróleo natural acessíveis no sul da Hungria. Essas reservas húngaras tornaram-se agora críticas estrategicamente. Se fossem perdidas, a mobilidade alemã em todas as frentes colapsaria. Foi essa situação que preparou o terreno para a ofensiva final alemã da guerra. A Operação Despertar da Primavera foi lançada para proteger o último petróleo que mantinha as divisões blindadas, aeronaves e veículos alemães ativos, não para vencer o conflito imediatamente. De qualquer forma, as ofensivas soviéticas de verão avançaram profundamente pela Europa Oriental, mas até mesmo esses grandes avanços acabaram desacelerando. A logística continuava sendo uma limitação constante, linhas de suprimento longas, infraestrutura destruída e a necessidade de reagrupar grandes formações contribuíram para a pausa. Fatores políticos podem ter influenciado quando os soviéticos souberam do início da revolta de Varsóvia. O avanço deles ficou visivelmente mais lento. Seja qual for o motivo, o atraso permitiu que as forças alemãs suprimissem a revolta antes da chegada do Exército Vermelho. Em vez de entrarem em uma capital libertada, os soviéticos avançaram para um território ocupado, moldando o futuro político da Polônia. Após avanços no verão, o Exército Vermelho parou para se reorganizar para a ofensiva de inverno. Essa pausa foi observada de perto em Berlim, com a Alemanha operando em linhas interiores. Acreditava-se que as forças poderiam ser movidas rapidamente entre frentes, atacando primeiro no oeste e depois voltando ao leste contra o golpe soviético. Esse pensamento influenciou a ofensiva das Ardenas. A Operação de Inverno soviética iniciou em 12 de janeiro de 1945 antes do previsto, com forças alemãs ainda nas Ardenas. Os comandantes soviéticos viram uma oportunidade. O ataque foi imediatamente bem-sucedido. Várias formações alemãs, já enfraquecidas por meses de combates, foram destruídas e outras recuaram rapidamente. No final de janeiro, as forças de ponta soviéticas chegaram ao rio Oder. Apenas uma curta distância as separava de Berlim. No momento, não havia uma linha defensiva forte à frente. O Exército Vermelho precisou pausar novamente. O flanco norte seguia exposto pelas forças alemãs ativas na Pomerânia, até que a ameaça fosse eliminada. Avançar diretamente sobre Berlim era arriscado. O atraso de 2 meses deu à Alemanha tempo crucial para realocar tropas e preparar defesas na capital. Essa necessidade urgente de mão de obra foi uma das razões pelas quais a ofensiva das Ardenas foi abandonada antes do planejado. As unidades do oeste foram chamadas para a frente oriental para a batalha iminente em Berlim. Apesar do perigo para a capital, o fornecimento de combustível era uma preocupação ainda mais urgente para os planejadores alemães. Foram feitos preparativos defensivos nas colinas de Silo, como o alagamento controlado de áreas baixas a leste de Berlim. Seria mais lógico concentrar as divisões móveis restantes perto da capital. Em vez disso, o foco mudou para o sul. A perda dos campos de petróleo húngaros paralisaria toda a mobilidade alemã, independentemente da queda ou resistência de Berlim. Essa realidade estratégica originou a Operação Despertar da Primavera, contra-ofensiva para garantir a última grande fonte de petróleo natural da Alemanha. No fim de 1944, as forças soviéticas avançaram ao norte e em direção à Hungria. Em dezembro, chegaram ao rio Danúbio, importante barreira natural. Um contra-ataque alemão impediu a travessia soviética imediata e deu tempo para criar uma defesa. Entre Budapeste e o lago Balaton, conhecidos coletivamente como as posições Margareta, o segundo e terceiro frontes ucranianos soviéticos receberam a tarefa de capturar Budapeste. Essas grandes formações conseguiram atravessar o Danúbio em Gran, apertando o cerco ao redor da cidade. Após semanas de intensos combates, Budapeste caiu em 12 de fevereiro de 1945
Sua perda permitiu o avanço soviético rumo a Viena e à região petrolífera de Nagikanica. O alto comando alemão esperava que a Operação Despertar da Primavera pudesse atingir ambos os frontes soviéticos, aliviar a pressão sobre Viena e estabilizar o setor sul da frente. A operação ficou sob responsabilidade do Grupo de Exército Sul, comandado pelo general Otto Wöhler, antes chamado Grupo de Exército Sul Ucrânia, e renomeado meses antes. Wöhler assumiu o comando em dezembro, controlando uma mistura de unidades alemãs e húngaras. Muitas dessas formações tiveram grandes perdas em batalhas anteriores e estavam com o efetivo reduzido. Mesmo assim, esperava-se que fizessem uma das últimas grandes ofensivas alemãs da guerra. O 6º Exército Panzer, comandado por Sepp Dietrich, teve papel principal na Operação Despertar da Primavera. Antes um exército regular, o Exército Panzer agora reunia muitas divisões da Waffen-SS. Ainda assim, muitos soldados dessas unidades eram do exército regular transferidos para recompor efetivos. O exército foi oficialmente colocado sob o comando da Waffen-SS no início de abril de 1945, mas geralmente é considerado uma formação da SS devido à presença de grandes divisões da Waffen-SS e de um comandante da SS em sua liderança. O 6º Exército Panzer foi retirado da frente ocidental após as Ardenas e recebeu ordem para se reequipar rapidamente. O prazo era 30 de janeiro. Restaurar a força das divisões que haviam sofrido grandes perdas no oeste não era possível em tão pouco tempo. As linhas de produção passaram a entregar tanques e blindados diretamente nos terminais ferroviários avançados. Panteras e Tigres saíam da fábrica e iam direto para o sul. Os elementos blindados foram equipados próximos à força autorizada. A reposição de pessoal era muito mais difícil. Reforços vieram de unidades da retaguarda, convalescentes retornaram e pessoal foi transferido da Marinha e Força Aérea. Esses homens precisariam de semanas de treinamento para se juntar aos veteranos experientes da Panzer e SS. Em vez disso, eles foram colocados em serviço imediatamente. As formações pareciam fortes no papel, mas a rápida expansão introduziu fragilidades que só ficariam claras quando as operações começassem a ocultar o movimento dessas formações em direção à Hungria. Um grande plano de engano foi executado. Tanques pesados e unidades de apoio foram inicialmente deslocados para a frente do Oder, correspondendo às expectativas dos aliados de que o próximo grande esforço alemão seria a defesa de Berlim. As unidades receberam nomes de cobertura e tiveram símbolos e marcações táticas removidos ou pintados. A ideia era ocultar a chegada do 6º Exército Panzer o máximo possível, pois o redesdobramento seria demorado. Forças locais lançaram operações preliminares para moldar o campo de batalha. O objetivo era reduzir a pressão soviética sobre Viena e influenciar a situação ao redor de Budapeste. Os planejadores alemães planejaram avançar em duas direções para Budapeste, isolando as unidades soviéticas em um grande cerco. Como nas operações anteriores na frente oriental, esses ataques iniciais começaram em 18 de janeiro de 1945. O progresso inicial foi promissor no setor norte. As forças alemãs avançaram rapidamente e se aproximaram a cerca de 10 quilômetros de Budapeste antes que uma resistência mais forte as detivesse. No setor sul, ganhos comparáveis foram obtidos e várias formações soviéticas enfrentaram a ameaça de cerco. O auge da operação foi em 26 de janeiro, quando os contra-ataques soviéticos retomaram boa parte do território perdido. Em 13 de fevereiro, uma nova ofensiva alemã buscou eliminar a ameaça soviética. Em Viena, o 1º Corpo Panzer chegou a tempo de se juntar ao ataque. Durante 8 dias, a operação conseguiu eliminar o perigo imediato para a cidade. Viena permaneceu um centro político e industrial importante, e sua segurança era vista como vital. Porém, a inteligência soviética já sabia da presença do 1º Corpo Panzer na Hungria, eliminando qualquer surpresa. Aliados monitoraram de perto o movimento das principais formações, e a transferência de um corpo blindado tão experiente para o sul sugeria fortemente que uma operação maior era iminente. Se o 1º Corpo Panzer ficasse oculto, os alemães poderiam ter tido mais tempo de preparação e a intenção da Operação Despertar da Primavera talvez tivesse ficado menos óbvia. A Operação Despertar da Primavera foi planejada como ataque em pinça. O 6º Exército Panzer lideraria o braço norte, apoiado pelo 3º Corpo Panzer. Ambos foram colocados sob o comando geral do 6º Exército, comandado pelo general das tropas Panzer Hermann Balck, frequentemente chamado de Grupo de Exércitos Balck, devido ao agrupamento de formações sob seu comando.
As unidades restantes foram posicionadas para proteger os flancos e reforçar o esforço principal. O braço sul do ataque foi atribuído ao 2º Exército Panzer. Apesar do nome, nessa fase da guerra, ele tinha poucas unidades blindadas, pois a maioria já havia sido perdida ou redistribuída. Antes, sua missão era avançar ao norte e unir-se ao 6º Exército Panzer, fechando o cerco. O 2º Exército Panzer não era idealmente adequado para seu papel na operação que se aproximava. A maior parte de sua força blindada consistia em canhões de assalto e não em tanques. Esses veículos eram eficazes em combates defensivos e ambientes controlados, além de serem mais fáceis de produzir que blindados com torres. Mas suas limitações ficaram evidentes durante operações rápidas ou ofensivas. Assim, a ofensiva despertada da primavera ficou totalmente a cargo do 6º Exército Panzer. Neste estágio, o 6º Exército Panzer estava organizado em torno de 2 grandes corpos. O primeiro corpo Panzer SS era formado pela 1ª Divisão Panzer SS Leibstandarte e pela 12 ASS, Divisão Panzer Hitlerjugend. O segundo corpo Panzer SS continha a 2ª Divisão Panzer SS e a 9ª Divisão Panzer SS. Para reforçar o flanco norte, foi designado o primeiro corpo de cavalaria, formado pela 3ª e 4ª Divisões. Apesar do nome, eram basicamente formações de infantaria montada, não tropas de choque tradicionais a cavalo. Tropas montadas foram usadas por ambos os lados durante toda a guerra, com resultados variados. Na frente oriental, elas mostraram mobilidade surpreendente e utilidade em terrenos acidentados, florestas e no inverno. Sua habilidade em terrenos difíceis e rápida movimentação foram valiosas em batalhas defensivas de 1944 e nas primeiras tentativas de aliviar Budapeste em 1945. Essas unidades de cavalaria foram recentemente redesignadas como divisões. Anteriormente, elas eram organizadas como brigadas, cada uma formada por 2 regimentos com elementos de apoio limitados. A elevação ao status de divisão foi principalmente administrativa, para dar aos comandantes paridade com líderes das divisões de infantaria e panzer. O 6º Exército Panzer tinha 6 divisões, mas 2 eram apenas brigadas reforçadas. O movimento inicial da Operação Despertar da Primavera foi atribuído ao 1º Corpo Panzer, avançando de posições próximas ao Lago Balaton em direção a Dunefeldva. À sua esquerda, o 2º Corpo Panzer faria um avanço paralelo. Enquanto as formações de cavalaria protegiam o flanco direito, a 23ª Divisão Panzer, comandada pelo general Joseph von Radowitz, permanecia na reserva, para explorar qualquer brecha ou reforçar setores que encontrassem forte resistência. Ao norte, o 3º Corpo Panzer devia avançar até o Lago Velens. A defesa do seu flanco dependeria do 4º Corpo Panzer seriamente enfraquecido pelos combates anteriores e capaz de oferecer apenas apoio limitado. O grupo de exércitos deveria realizar uma ação secundária de apoio. Sua missão era avançar ao norte pelo rio Drava. O grupo de exércitos quase não tinha blindados. Era formado principalmente por unidades de montanha, infantaria e a 11ª Divisão de Campo da Luftwaffe. A 1ª Divisão Panzer, única formação blindada, estava exausta após meses de deslocamentos e só dispunha de poucos tanques operacionais. Os comandantes soviéticos já sabiam da preparação de uma ofensiva alemã. Interceptações, observação aérea e movimentos de grandes formações indicavam um ataque perto do Lago Balaton. Enquanto isso, os soviéticos planejavam uma grande operação para meados de março, visando capturar Viena. 4 exércitos participaram sob comando da 2ª e 3ª Frentes Ucranianas. O planejamento para a Operação de Viena continuou, mas uma parte significativa das forças originalmente destinadas a ela foi redirecionada para enfrentar o esperado avanço alemão. Logo ficou claro que o principal ataque alemão ocorreria ao norte do Lago Balaton. Esse setor estava sob responsabilidade da 3ª Frente Ucraniana, uma formação experiente comandada pelo Marechal Fyodor Tolbukin. Suas tropas haviam lutado por toda a extensão da frente sudeste, desde a Ucrânia, passando pela Romênia e chegando aos Balcãs. Eles também haviam se oposto às tentativas alemãs de aliviar Budapeste em janeiro, para a Operação Despertar da Primavera. Tolbukin recebeu 3 dos 4 exércitos inicialmente designados para a ofensiva de Viena. 2 enfrentariam o ataque alemão de frente e o 3º ficaria em profundidade. Como reserva, as formações soviéticas restantes permaneceram sob o 2º Frente Ucraniano, comandado pelo Marechal Rodion Malinovsky.
Suas tropas mantinham os preparativos para avançar a Viena, mas estavam prontas para atuar como reserva caso o ataque alemão rompesse as linhas. O cinturão defensivo principal contra a ponta de lança alemã tinha 7 divisões de infantaria soviéticas, bem equipadas com canhões antitanque e protegidas por campos minados. Atrás delas estava posicionada uma reserva móvel de tanques e artilharia autopropulsada, embora essas formações blindadas fossem capazes de guerra móvel. O Marechal Tolbukin colocou grande parte delas em posições defensivas. Cada brigada blindada ficou responsável por seu setor, com tanques e canhões de assalto entrincheirados como pontos fortes estáticos, e a infantaria motorizada da linha de frente dividida em batalhões e distribuída entre essas posições. O resultado foi uma rede de zonas defensivas de armas combinadas, em alguns lugares com até 30 quilômetros de profundidade, capazes de fornecer apoio mútuo. Os batalhões de destroyers de tanques ficavam atrás da linha principal, mas tinham posições de tiro avançadas preparadas previamente. Com o avanço dos blindados alemães, esperava-se que essas unidades ocupassem posições temporárias, abrissem fogo e recuassem para a próxima linha. Essa estratégia aproveitava os pontos fortes dos destroyers de tanques e evitava combates curtos, onde veículos com torre eram superiores. Essas disposições criavam um campo de morte em camadas. Posições de emboscada aumentavam ainda mais sua eficácia. Alvos falsos atraíam comandantes de tanques alemães, enquanto unidades soviéticas escondidas atacavam pelo flanco ou retaguarda. Apesar do reconhecimento detalhado dos alemães antes da operação, muitos pontos de emboscada passaram despercebidos. Quando o ataque começou, o setor inicial do assalto alemão era em terreno aberto, com algumas elevações. Presumia-se que o solo estaria congelado no início de março, mas um degelo inesperado criou lama profunda por todo o campo de batalha. Negaram os pedidos para adiar o ataque até o solo secar. Como resultado, o 6º Exército Panzer iniciou a operação, já enfrentando veículos atolados e terreno difícil. Chegar às áreas de concentração foi difícil, com várias formações ainda fora de posição quando a ordem de início foi dada, apesar das preocupações dos comandantes. A Operação Despertar da Primavera começou em 6 de março de 1945. As fontes divergem sobre as formações que avançaram e quando, mas alguns pontos são claros. O ataque iniciou às 4h com 30 minutos de bombardeio de artilharia. A neve noturna congelou parte da lama, mas não o bastante para sustentar o peso dos blindados. Sepp Dietrich relatou que no pós-guerra, a lama imobilizou muitos veículos, citando casos em que até 15 tanques Tiger II ficaram presos até as torres. Nessas condições, só era possível se deslocar por poucas estradas firmes. Em outros locais, a infantaria suportou o avanço. O primeiro corpo Panzer SS fez progressos limitados, avançando menos de 5 quilômetros. O segundo corpo Panzer SS praticamente não avançou e pode não estar totalmente preparado para atacar. No primeiro dia, o corpo de cavalaria lançou seu próprio ataque, mas foi repelido pelos contra-ataques soviéticos. O avanço mais promissor veio do terceiro corpo Panzer, que conseguiu um avanço que ameaçou o flanco soviético. Isso levou o Marechal Tolbukin a enviar reservas para um setor já fortificado. No dia 7 de março, o primeiro corpo Panzer SS continuou sua pressão ofensiva, forçando a 68ª Divisão de Guarda Soviética a recuar. A divisão recuou para posições defensivas com suas unidades de apoio e manteve-se eficaz em combate. O segundo corpo Panzer SS iniciou o ataque no segundo dia, mas avançou pouco. Os tanques que tentaram sair das estradas ficaram atolados na lama profunda, deixando os Panzer Grenadiers acompanhantes para continuar a pé, sem apoio blindado. O progresso foi lento e havia pouca chance real de uma ruptura. Diante das fortes defesas soviéticas, até 8 de março o primeiro corpo Panzer SS seguiu avançando nas linhas soviéticas em camadas. O avanço era lento, com pequenas conquistas de fazendas, eliminação de focos de resistência e linhas de fogo progredindo centenas de metros por vez. O segundo corpo Panzer SS, porém, ficou em grande parte parado. A lama, as emboscadas e a profundidade do cinturão defensivo soviético o imobilizaram física e operacionalmente. As unidades de granadeiros Panzer avançaram um pouco a pé, abrindo caminho por linhas de trincheiras e posições fortificadas. Mas sem o avanço rápido das formações blindadas, esses ganhos não poderiam se traduzir em uma ruptura decisiva. Na tentativa de recuperar o ímpeto, a 23ª Divisão Panzer foi retirada da reserva. Sua tarefa era apoiar o primeiro corpo Panzer SS, explorando seu avanço e, em seguida, girar para ajudar o segundo corpo Panzer SS.
a divisão avançou para os setores onde o primeiro corpo Panzer SS havia aberto brechas, visando atacar posições soviéticas e conter o corpo vizinho. Em 9 de março, o primeiro corpo Panzer SS avançou novamente. Várias posições soviéticas foram forçadas a recuar após avanços curtos e rápidos. Cada ofensiva encontrava outra linha de defesas soviéticas prontas. As unidades antitanque foram muito eficazes em conter esses ataques alemães. Eles criavam linhas de fogo atrás de cada retirada soviética, dando proteção para a reorganização da infantaria. O corpo de cavalaria também fez progressos no dia 9. Sem conseguir romper sua linha de frente, ele avançou por uma brecha feita antes pelo primeiro corpo Panzer SS. Depois que passou, atuou com mobilidade típica de forças blindadas. Uma divisão de cavalaria atacou posições soviéticas em Ening e outra cortou a estrada para Mesocomarim, ameaçando suprimentos e comunicações soviéticas. Apesar desses avanços, a ofensiva como um todo estava se tornando cada vez mais descoordenada. A incapacidade do segundo corpo Panzer SS de acompanhar o ritmo deixou uma lacuna cada vez maior ao longo do flanco do avanço alemão. Enquanto características do terreno, como o rio Sarvis e seus pântanos associados, ofereciam alguma proteção, ao retardar o movimento soviético, essa vantagem só poderia ser temporária. Quando as forças soviéticas se reagrupassem, poderiam contra-atacar pelo flanco exposto. Ainda assim, o avanço alemão ameaçava seriamente a defesa soviética. Se o primeiro corpo Panzer SS e a cavalaria explorassem seus ganhos, poderiam comprometer a coesão do comando e controle soviético no setor. Dolbukin percebeu isso de imediato. Você reorganizou o comando local, transferindo a autoridade das unidades de ambos os lados da brecha para comandantes locais, facilitando uma resposta mais unificada. Dolbukin também identificou corretamente o principal perigo, o avanço contínuo do primeiro corpo Panzer SS e sua cavalaria de apoio. Ele reforçou o 26º Exército com mais blindados e antitanques. Embora ele tenha solicitado permissão para empregar os exércitos de reserva da frente, esse pedido foi recusado. Novas ordens instruíram essas reservas a se prepararem para uma contraofensiva visando atacar a retaguarda do 6º Exército Panzer. A 3ª Frente Ucraniana lideraria o contra-ataque, com apoio da 2ª Frente Ucraniana. Esse plano partia do pressuposto de que a ofensiva alemã poderia ser contida, mas os comandantes soviéticos mantinham confiança na profundidade de suas defesas preparadas. Em 10 de março, o primeiro corpo Panzer SS manteve a pressão, enquanto a 23ª Divisão Panzer atacou Sarkaris. O ataque foi parcialmente bem sucedido, permitindo à 1ª Divisão Panzer SS Leibstandarte cruzar o canal Sil. No entanto, a cidade continuou sob controle soviético, e a divisão não avançou o bastante para apoiar o 2º Corpo Panzer SS. O primeiro corpo de cavalaria criou uma cabeça de ponte sobre o Sil no mesmo dia, enquanto o 2º Corpo Panzer SS, cerca de 25 quilômetros atrás, ainda enfrentava dificuldades. O esquema defensivo soviético havia sido projetado para direcionar os atacantes para zonas de emboscada previamente determinadas. Quando as unidades alemãs tentavam manobrar ao redor de um ponto forte, encontravam fogo previamente ajustado de artilharia autopropulsada e canhões antitanque ocultos. As perdas cresceram e o progresso seguiu mínimo, até ocorrer uma ruptura. No dia 11 de março, a 2ª Divisão Panzer SS das Reich lançou um ataque coordenado perto de Sakarestur. A operação desalojou as forças soviéticas e permitiu que o 2º Corpo Panzer SS avançasse novamente. Enquanto isso, o 1º Corpo Panzer SS passou o dia eliminando posições soviéticas nos flancos e se preparando para o próximo objetivo, atacar Simontornia. O ataque a Simontornia começou no dia seguinte. Os combates logo ficaram intensos e corpo a corpo, com infantaria alemã e soviética lutando por ruas, quintais e prédios industriais. Ao anoitecer, quase toda a cidade estava sob controle alemão, mas alguns focos de resistência persistiam. O 1º Corpo de Cavalaria avançou continuamente durante toda a operação. Ele mostrou ser uma das poucas unidades que manobravam bem em terrenos difíceis para tanques, mesmo poucos metros. A infantaria montada se movia rápido e aproveitava as brechas abertas pelos Panzer Grenadiers. No dia 12 de março, o 2º Corpo Panzer SS garantiu o controle de ABBA. A cidade havia sido efetivamente isolada pelos avanços do dia anterior, e sua perda abriu uma pequena, mas importante brecha na linha soviética. Contra-ataques soviéticos começaram logo após,
mas foram inicialmente repelidos com o aumento da pressão. O corpo adotou uma postura defensiva. Os pedidos para recuar para uma linha mais segura foram negados e as unidades receberam ordens para manter suas posições. A tentativa da 23ª Divisão Panzer de cruzar o Canal Sil e ajudar falhou, deixando o 2º Corpo Panzer SS mais isolado sob maior pressão soviética. Enquanto isso, o 1º Corpo Panzer SS havia estabelecido uma cabeça de ponte do outro lado do SIO. As forças soviéticas atacaram repetidamente em 12 e 13 de março, com forte apoio aéreo no setor. Infantaria, blindados e aeronaves atacaram sem parar, mas alguns alemães ampliaram um pouco as bordas da cabeça de ponte. Porém, nesse momento, a contraofensiva soviética já se posicionava. Até o dia 12, quase todas as forças soviéticas já estavam concentradas. No dia 14, o aumento das temperaturas secou o solo, permitindo deslocamento mais rápido e de forças blindadas maiores. O reconhecimento alemão notou mais atividade soviética em 13, mas subestimou a concentração em 14. Ficou claro que não era uma resposta limitada, mas uma grande ofensiva planejada contra a retaguarda do 6º Exército Panzer, cortar suas linhas de suprimento e cercá-lo. Os pedidos iniciais de recuo foram negados e Sepp Dietrich apelou diretamente ao alto comando por autorização. O general Otto Werler, comandante do Grupo de Exército Sul, sugeriu alterar a operação em vez de cancelá-la. O 1º e o 2º Corpo Panzer da SS se retirariam e depois fariam um ataque conjunto ao leste. A 23ª Divisão Panzer e o 1º Corpo de Cavalaria permaneceriam na defensiva, apoiados pelas forças húngaras. O desengajamento e o reagrupamento foram estimados em 4 dias. Berlim aprovou o plano, mas reduziu o prazo para 3 dias em 16 de março. Enquanto as Panzer tentavam se reorganizar, grandes contra-ataques soviéticos ocorreram. Apesar dos pedidos dos comandantes de campo e das recomendações do general Heinz Guderian, os corpos Panzer tiveram que manter os preparativos para a ofensiva planejada, em vez de reagir ao ataque soviético. As ordens só mudaram quando a situação se tornou insustentável. A permissão para atacar o flanco soviético ao norte foi finalmente concedida. O 6º Exército, responsável por apoiar e proteger a retaguarda do 6º Exército Panzer, não conseguiu conter o avanço soviético. Com o recuo de suas posições, o Exército Panzer corria risco de cerco. Um colapso foi evitado por pouco graças às ações da 2ª Divisão Panzer SS, das Reich, que manteve aberto o corredor de retirada, tempo para a força principal recuar e tentar novas linhas defensivas. Em 19 de março, os soviéticos já haviam retomado todos os avanços da Operação Despertar da Primavera. O 6º Exército Panzer recuou para Viena, mantendo coesão apesar dos ataques soviéticos e da forte pressão aérea. Observações durante a retirada notaram que algumas unidades húngaras demonstraram relutância em continuar lutando, recuando prematuramente em algumas ocasiões e expondo os flancos. Outras formações húngaras, no entanto, mantiveram suas posições e forneceram apoio efetivo. Depois, alegou-se que a liderança alemã cogitou punir as divisões Panzer por não atingirem seus objetivos, como retirar seus títulos de punho das mangas. Ainda não está claro se tal ordem foi totalmente emitida. Na prática, a maioria dos distintivos já havia sido removida como parte das medidas de dissimulação antes da ofensiva. Os remanescentes do 6º Exército Panzer defenderam Viena em abril de 1945. Após recuarem da cidade, os remanescentes seguiram para noroeste, resistindo conforme possível, com poucas exceções entre as unidades húngaras anexadas. A formação se rendeu às forças americanas no final da guerra. A Operação Despertar da Primavera foi distinta em vários aspectos. Foi uma das raras operações no fim da guerra em que tropas montadas tiveram papel importante e se saíram bem. Em terreno que limitava o movimento, as formações blindadas, sem manobrar livremente, tiveram perdas relativamente baixas de veículos. Durante a ofensiva, as unidades de recuperação alemãs ainda atuavam de forma eficiente, frequentemente recuperando tanques danificados e devolvendo-os ao serviço. As condições pioraram rápido na retirada, causando grandes perdas. A infantaria requer atenção especial, pois muitos substitutos vieram da Marinha e Luftwaffe sem treinamento completo de infantaria. Os veteranos Panzer Grenadiers e as tropas reunidas às pressas sustentaram a maioria dos combates na ofensiva e na retirada, embora sejam vistos depois como excessivamente ambiciosos. A operação tratou de uma preocupação estratégica real: defender os campos de petróleo húngaros,
essenciais para a mobilidade alemã. O envio de unidades blindadas de elite para a Hungria, e não para Berlim, refletiu a prioridade estratégica desses recursos. A Operação Despertar da Primavera foi mal sucedida, mas, dadas as circunstâncias, era uma das poucas opções restantes na época. O fracasso da Operação Despertar da Primavera deixou o 6º Exército Panzer em situação ainda mais precária. A contraofensiva soviética não apenas recuperou todo o território conquistado durante a operação, mas também ameaçou cercar toda a força à medida que as unidades alemãs recuavam para o oeste sob pressão contínua dos soviéticos. As baixas cresceram rápido e a retirada foi mais destrutiva que a ofensiva. Entre os feridos recentes na Hungria estava Werner Wolf, comandante da 1ª Companhia do 1º Regimento Panzer da SS. Wolf destacou-se durante a guerra e recebeu a Cruz de Cavaleiro em agosto de 1943 como ajudante de Joachim Peiper na Batalha de Kursk. Nesse confronto, ele liderou uma companhia sem comandante e conteve um ataque de tanques soviéticos, destruindo um deles sozinho. No dia 19 de março de 1945, durante os combates próximos a Inota, Wolf sofreu ferimentos graves. Ele foi evacuado para o lazareto de reserva em Gützendorf e Der Leiter, na Baixa Áustria, onde sucumbiu aos ferimentos em 30 de março. Ele tinha 22 anos de idade. A morte de Wolf exemplificou o custo humano do fracasso da operação. As unidades que lideraram a ofensiva agora lutavam em ação contínua de retaguarda. Joachim Peiper liderava o Kampfgruppe Peiper da 1ª Divisão SS Panzer Leibstandarte. Adolf Hitler guiou suas forças pelos combates mais difíceis da campanha. Seu comando agressivo, antes reconhecido na guerra e nas Ardenas, causou baixas muito altas tanto na ofensiva quanto na retirada. Muitos soldados experientes, que sobreviveram anos nas frentes oriental e ocidental, foram perdidos nessas semanas finais. No final de março, o avanço soviético havia empurrado as forças alemãs de volta para a fronteira austríaca. A posição da Guarda do Reich, linha defensiva na fronteira leste da Áustria, virou o próximo objetivo. Em 29 de março, o quartel-general de Hitler autorizou a retirada gradual para essa posição. A decisão foi tardia para permitir uma retirada ordenada. As estradas estavam congestionadas por veículos militares, refugiados fugindo do Exército Vermelho e destroços de formações destruídas, todos indo para o oeste. A falta de combustível agravou-se, levando muitas unidades a abandonar veículos sem possibilidade de reabastecimento ou reparo. A ausência de posições de retaguarda adequadas tornou a retirada mais perigosa. A defesa de Viena tornou-se o próximo grande confronto. No dia 2 de abril, Sepp Dietrich, comandante do 6º Exército Panzer SS, foi apresentado à população de Viena como seu defensor. Nos dias seguintes, formações desgastadas da 2ª Divisão Panzer SS das Reich recuaram para dentro da cidade sob condições caóticas. A única força alemã substancial disponível para a defesa consistia no 2º Corpo Panzer SS, reforçadas por guarnições e formações antiaéreas improvisadas para combate terrestre. Muitas dessas unidades tinham treinamento mínimo de infantaria. A 3ª Frente Ucraniana Soviética cercou e atacou Viena. O 4º Exército de Guardas, o 6º Exército de Tanques de Guardas, o 9º Exército de Guardas e o 46º Exército avançaram juntos para Viena. O grupo de resistência austríaco O5, liderado por Karl Schochow, tentou sabotar as defesas alemãs e facilitar a entrada soviética para poupar Viena da destruição sofrida por Budapeste. As defesas alemãs dividiram setores entre diferentes formações. A 6ª Divisão Panzer manteve posições no Parque Prada, enquanto a 2ª Divisão Panzer SS das Reich e a 3ª Divisão Panzer SS Totenkopf defenderam as aproximações do sul da cidade. A Divisão Führer Grenadier cobriu o setor norte. Os combates variaram bastante em toda a cidade. Em certos distritos, as forças soviéticas enfrentaram forte resistência e combates prolongados nas ruas. As unidades alemãs utilizaram edifícios, barricadas e posições preparadas para retardar o avanço soviético. Em outras áreas, avançaram com pouca oposição, enquanto as unidades alemãs recuavam ou se desintegravam sob pressão. As forças soviéticas entraram nos subúrbios do sul de Viena em 2 de abril. Os defensores alemães os mantiveram afastados até o dia 7, mas, após os soviéticos criarem pontos de apoio, o avanço deles acelerou. No dia 8 de abril,
O 6º Exército de Tanques da Guarda e a maior parte do 9º Exército da Guarda avançaram para os subúrbios ocidentais, onde ficava a principal estação ferroviária de Viena, objetivo-chave para a logística soviética. Os combates nos subúrbios envolveram blindados e infantaria, enquanto canhões antitanque alemães e posições improvisadas tentavam atrasar o avanço soviético. Em 10 de abril, só restavam intactas a Ponte do Reich e a Ponte Floridsdorf sobre o Danúbio e seu canal. As demais foram destruídas. Hitler havia ordenado que a Ponte Floridsdorf fosse mantida a qualquer custo. A 2ª Divisão Panzer SS das Reich deixou cerca de 12 peças de artilharia, incluindo canhões antiaéreos de 37 mm posicionadas para defender a travessia. Naquela noite, porém, a das Reich deixou a cidade levando seus últimos 3 dúzias de blindados. Viena havia caído, apesar de alguns focos de resistência persistirem. As forças soviéticas completaram a captura do centro da cidade no dia 13 de abril, após mais alguns dias de combates corpo a corpo. O 2º Corpo Panzer SS, comandado por Wilhelm Dietrich, recuou para o oeste na noite do dia 13 para evitar cerco. No mesmo dia, o 46º Exército tomou Essling e a flotilha do Danúbio desembarcou infantaria naval perto de Klosterneuburg, finalizando o cerco das posições alemãs restantes. Em 15, os exaustos remanescentes do 6º Exército Panzer SS recuaram para a região entre Viena e Linz. Tropas do 9º Exército de Guardas e do 46º Exército perseguiram o 26º e o 27º Exércitos rumo ao norte de Graz. A falta do 6º Exército Panzer SS na defesa de Berlim gerou grande debate. O chefe do Estado-Maior, Heinz Guderian, insistiu várias vezes que essas formações deviam defender a capital ou apoiar operações no Oder. Hitler recusou, comprometendo-as na Hungria para garantir os últimos campos de petróleo acessíveis. Com o fracasso da ofensiva Despertar da Primavera e a queda de Viena, o exército Panzer estava a centenas de quilômetros de Berlim, com força reduzida e quase sem combustível. Mesmo que ordens de redesdobramento tivessem sido emitidas, a distância e as redes ferroviárias destruídas tornaram impossível a participação na defesa de Berlim. A Batalha de Berlim iniciou em 16 de abril de 1945. 2,5 milhões de soldados soviéticos, mais de 6.000 tanques e mais de 41.000 peças de artilharia iniciaram seu ataque às colinas de Seelow. As forças disponíveis para defender Berlim consistiam em formações enfraquecidas, unidades do Volkssturm compostas por idosos e meninos, e remanescentes de outras frentes em colapso. Comandantes alemães notaram a ausência das divisões Panzer na Hungria. Os últimos movimentos do 6º Exército Panzer SS foram no início de maio. Em 1º de maio, soldados da Leibstandarte Adolf Hitler souberam da morte de Hitler. No dia 7, Sepp Dietrich ordenou formações em direção às áreas de reunião a sudeste de Amstetten. Nesse dia, o almirante Dönitz autorizou a rendição de todas as forças alemãs. O instrumento de rendição foi assinado em Reims. As hostilidades cessariam à meia-noite do dia 8, com as tropas mantendo-se em seu lado da linha de demarcação. As estradas do rio Enns até o Enns ficaram congestionadas. Veículos militares, refugiados e soldados a pé tentaram atravessar antes do prazo final. A coluna da Leibstandarte parou, no vale do Enns, entre Weidhofen e Steyr. Muitos soldados abandonaram os veículos e continuaram a pé. Joachim Peiper e sua equipe cruzaram uma passarela sobre o Enns. Ao entrar em cativeiro americano, Otto Kuhn, comandante da Leibstandarte, recebeu ordens do marechal de campo Ferdinand Schöner para posicionar sua divisão na margem leste, efetivamente condenando-os ao cativeiro soviético. Kuhn recusou e instruiu suas unidades a atravessarem onde fosse possível, de preferência ao sul de Steyr. Algumas formações tiveram que forçar a passagem pelas posições americanas. A 12ª Divisão Panzer SS Hitlerjugend, a 9ª Panzer SS Hohenstaufen e outras unidades avançaram para as travessias do rio. Hohenstaufen se rendeu às forças americanas em Steyr no dia 8 de maio. Outros elementos se renderam depois, entre Viena e Linz. Sepp Dietrich se rendeu à 36ª Divisão de Infantaria. O sargento americano que recebeu sua rendição disse que ele parecia mais um dono de mercearia de vila do que um comandante do exército. Dietrich foi julgado pelo massacre de Malmedy na ofensiva das Ardenas e preso, enquanto Joachim Peiper tentou fugir indo para Rottach. Ele foi capturado perto de Schlier em 28 de maio e levado para Dachau. Ele foi julgado por crimes de guerra, como o massacre de Malmedy, condenado à morte e depois teve a pena reduzida para prisão perpétua. Ele foi solto em 1956.
A Operação Despertar da Primavera exemplificou as operações alemãs no fim da guerra. A decisão de enviar formações de elite para a Hungria em vez de Berlim refletiu prioridades estratégicas questionáveis. Os campos de petróleo eram vitais para a mobilidade alemã. Mas em março de 1945, recursos individuais já não podiam alterar o rumo da guerra. Cavalaria montada seguiu útil em terrenos ruins para blindados. As divisões Panzer foram prejudicadas pela lama e as defesas soviéticas perderam poucos veículos na ofensiva. A recuperação alemã seguiu eficaz, devolvendo tanques danificados ao serviço. A retirada foi mais destrutiva, com muitos veículos deixados. A infantaria merece reconhecimento. Substitutos da Kriegsmarine e Luftwaffe, sem treinamento completo, lutaram com veteranos Panzergrenadiers na ofensiva, sofrendo severas baixas na retirada. A ofensiva de Viena e a retirada final encerraram o 6º Exército Panzer SS como força de combate coesa. O que havia sido a formação blindada mais poderosa da Alemanha terminou a guerra espalhada pela Áustria, rendendo-se em pequenos grupos às forças americanas. A maioria entrou em cativeiro entre 8 e 10 de maio de 1945. A distância de Berlim, de várias centenas de quilômetros, combinada com o estado debilitado, a escassez de combustível e as forças soviéticas entre a Áustria e a capital, tornaram a redistribuição impraticável. A decisão estratégica de enviar o 6º Exército Panzer SS para a Hungria o retirou de qualquer papel no confronto final da guerra na frente oriental. Isso encerra o vídeo. Espero que tenha achado interessante e aprendido algo novo. Se gostou, deixe um like e inscreva-se no canal. Isso realmente ajuda o canal a crescer e eu agradeço a cada um de vocês que apoia o trabalho que faço aqui. Obrigado por assistir e eu te vejo no próximo vídeo. Se cuide e até logo.